Tem um momento em que algo bom começa a acontecer na sua vida e, ao invés de relaxar, seu corpo fica tenso. Você já percebeu isso acontecendo? Você recebe uma mensagem boa, uma oportunidade, um elogio ou simplesmente um dia mais leve, e mesmo assim alguma coisa não encaixa. O peito não abre, a mente não desacelera e aparece um pensamento bem rápido: isso não vai durar. Agora observa isso com mais calma. Em que momento do seu dia seu corpo começa a se fechar mesmo quando algo dá certo? É quando alguém te trata bem? É quando você começa a sentir que está tudo mais tranquilo? Ou é exatamente quando parece que a vida está melhorando? Pensa nisso comigo, porque existe um ponto muito específico em que o sistema para de receber e começa a se proteger, e quase ninguém percebe quando isso acontece. Geralmente o que aparece é um pensamento assim: eu não sei aproveitar as coisas boas. Mas não é bem isso. Tem outra coisa acontecendo aí. E quando você começa a enxergar isso com mais clareza, a culpa diminui. Porque não é falta de vontade, não é falta de gratidão. É o seu sistema tentando te proteger no exato momento em que algo bom chega. E é esse ponto que vamos olhar agora. Isso que você acabou de identificar, eu vejo com muita frequência aqui. Outro dia em sessão, uma pessoa me disse assim: eu estava bem, aí recebi uma mensagem boa e do nada fiquei estranha. Ela não conseguia explicar direito, mas o que apareceu foi isso: inquietação, pensamento acelerado e uma sensação de que algo ia dar errado. Agora presta atenção nisso. Nada de ruim tinha acontecido, mas o corpo reagiu como se tivesse. E é exatamente aqui que a maioria se confunde, porque parece falta de gratidão, parece sabotagem, parece que a pessoa não sabe receber. Mas não é isso. O que está acontecendo é mais específico. Quando o sistema passa muito tempo em alerta, ele se acostuma com tensão, previsão de problema, defesa constante. Então, quando algo bom aparece, o corpo não reconhece como segurança, ele reconhece como incerteza. E incerteza para o sistema pode ser interpretada como risco. Por isso que, em vez de relaxar, o corpo se prepara. Agora observa se isso faz sentido para você. Você quer que as coisas melhorem, mas quando começam a melhorar, alguma coisa dentro de você fica em alerta, como se dissesse: fica atenta, isso pode acabar. Percebe o nível disso? Não é consciente, é automático. E enquanto isso não é entendido, a pessoa continua vivendo um ciclo. Algo bom chega, o corpo fecha, a experiência não se sustenta. E aí vem a frustração. Aqui nos atendimentos, quando a pessoa começa a perceber esse padrão, não tentamos forçar mudança. Ensinamos ao corpo a reconhecer segurança de novo. E isso não acontece só entendendo, acontece com treino, com repetição, com contato constante com esse tipo de orientação. Por isso que muitas pessoas começam a melhorar quando passam a ter um espaço de contato frequente com esse tipo de conteúdo. Leitura, por exemplo, ajuda muito, porque a leitura desacelera, organiza e permite que o sistema processe sem pressão. Inclusive, tem pessoas que me dizem que começaram a perceber essas mudanças só de ler alguns minutos por dia algo direcionado para a regulação emocional. Não é sobre esforço, é sobre exposição repetida ao que regula. Então guarda isso.
Você não precisa se forçar a receber melhor. Você precisa ensinar o seu sistema que é seguro permanecer no que é bom. E no próximo passo, eu vou te mostrar exatamente onde isso começa no corpo. Imagina uma casa com um sistema de alarme. Esse sistema foi feito para proteger. Só que com o tempo ele ficou sensível demais. Agora ele dispara por qualquer coisa. Uma porta abrindo, um barulho leve, até quando alguém chega com boa intenção. O alarme toca mesmo quando não tem perigo. Agora pensa nisso aplicado ao seu corpo. Você não está evitando coisa boa. O seu sistema está interpretando o bom como imprevisível. E imprevisível, para um corpo em alerta, pode ser lido como risco. Então, em vez de abrir, ele fecha. Em vez de relaxar, ele se prepara. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando algo começa a dar certo na sua vida, você sente expansão ou você sente tensão? Você se permite viver aquilo ou já começa a se proteger? Você recebe ou você segura? Percebe? É muito sutil, mas é exatamente aqui que o processo trava. Porque enquanto o corpo não diferencia segurança de risco, ele vai reagir do mesmo jeito para tudo, inclusive para o que é bom. E isso explica muita coisa. Explica porque algumas experiências não se sustentam. Explica porque algumas relações começam bem e depois se perdem. Explica porque às vezes a pessoa chega perto do que quer e não consegue permanecer. Não é falta de capacidade, é o sistema ainda funcionando no modo proteção. Agora observe uma coisa importante. O problema não é o alarme existir. O problema é ele não saber quando desligar. E o seu corpo também precisa aprender isso. Ele precisa aprender a reconhecer: isso aqui não é uma ameaça. Isso aqui pode permanecer. E quando essa diferenciação começa a acontecer, a experiência muda. A partir de agora, eu vou te mostrar algo simples que começa exatamente nesse ponto, no corpo, agora. Faz uma coisa simples comigo, sem mudar nada na sua rotina, sem esforço, só observa. Pense em algo bom que você quer viver. Pode ser uma relação, uma fase mais leve, uma conquista, ou simplesmente paz. Agora presta atenção no seu corpo. O que acontece aí dentro quando você pensa nisso? O peito abre ou dá uma leve contraída? A respiração solta ou fica mais curta? A mente sossega ou começa a prever problemas? Só observa, sem tentar mudar. Isso aqui já mostra muita coisa, porque a forma como o seu corpo reage diz mais do que aquilo que você fala que quer. Agora vamos fazer um pequeno ajuste. Continua com essa mesma imagem na cabeça e faz só isso. Diminui um pouco a velocidade da respiração, sem forçar. Só deixa o ar sair um pouco mais longo do que entra. Enquanto você faz isso, repita mentalmente: eu posso permanecer nisso sem me fechar. De novo, eu posso permanecer nisso sem me fechar. Percebe a diferença? Você não está tentando forçar o positivo. Você está ensinando o corpo a não reagir como se fosse ameaça. Esse é o começo. Não é sobre pensar diferente.
É sobre o sistema experimentar que ele pode ficar sem entrar em defesa. Agora guarda isso. Você não precisa atrair mais coisa boa. Você precisa conseguir sustentar o que já chega. E isso começa aqui, na forma como seu corpo responde. Agora vamos integrar isso de forma bem clara, para você entender exatamente o que está mudando dentro de você. O que você acabou de fazer agora parece simples, mas não é. Você não mudou o pensamento. Você não forçou a acreditar em nada. Você só fez uma coisa. Você permitiu que o seu corpo ficasse alguns segundos sem reagir como se estivesse em perigo. E é exatamente aqui que a regeneração começa. Não é quando a vida melhora, não é quando tudo dá certo. É no momento em que o seu sistema para de lutar contra o que é seguro. Agora entende uma coisa importante. A maioria das pessoas tenta resolver isso sozinha, pensando mais, controlando mais, se cobrando mais. Mas isso não resolve, porque o padrão não está na lógica, está no corpo. E o corpo não muda com explicação. O corpo muda com experiência repetida, com condução, com alguém que sabe exatamente onde intervir e quando intervir. Aqui nos atendimentos, quando a pessoa entra nesse processo, ela começa a perceber algo que nunca tinha sentido antes. Ela continua sendo ela, mas reage diferente. Situações que antes ativavam começam a passar. Coisas boas deixam de gerar tensão e, principalmente, ela para de se fechar no momento em que deveria viver. E isso muda tudo. Porque não é só sobre conquistar mais, é sobre não perder o que já chega. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Quantas coisas boas você já deixou passar? Não porque não vieram, mas porque você não conseguiu permanecer nelas. Percebe o peso disso? E ao mesmo tempo percebe a possibilidade? Porque se isso pode ser aprendido, então também pode ser revertido. E é exatamente isso que vamos fazer dentro da mentoria. Não é teoria, não é conversa solta, é um processo guiado, onde cada encontro mexe exatamente no ponto em que o sistema trava, com direcionamento, com repetição, com ajuste fino, até o corpo começar a reconhecer segurança sem precisar lutar. E quando isso acontece, a pessoa não volta para o padrão antigo, ela simplesmente não cabe mais nele. Mas isso começa com uma decisão simples: parar de tentar resolver tudo sozinha e permitir ser conduzida no processo certo. Agora fica comigo. A partir desse ponto, vou te levar para uma experiência onde isso começa a se consolidar de verdade. Vamos iniciar a reprogramação e relaxamento. A partir daqui, vamos condicionar o seu corpo por meio de frases que se repetem. A ideia é exatamente essa. Você vai ouvindo essas frases, trazendo como pensamento automático, mas são frases que vão te elevar. Então respira fundo e aproveite esse momento que ele é só seu e permita-se regenerar. Agora não precisa fazer nada, só fica. Se quiser, ajusta um pouco a postura, apoia melhor os pés ou simplesmente solta o corpo onde você está e deixa a respiração acontecer.
sem controlar, só percebe. Talvez você comece a notar o ar entrar um pouco mais leve e sair um pouco mais longo. E enquanto isso acontece, o seu corpo vai entendendo uma coisa simples. Não tem nada para resolver agora. Não tem nada para corrigir agora. Você pode só permanecer. E quando o corpo percebe isso, mesmo por alguns segundos, algo começa a desacelerar por dentro. Talvez bem sutil, mas já começa. E quanto menos você tenta forçar, mais o corpo aprende. Porque o corpo não precisa de pressão, ele precisa de segurança. E segurança não vem de controle, vem de permissão. Agora observa isso sem pressa. Talvez o seu peito comece a soltar um pouco, ou a respiração fique um pouco mais espaçada, ou simplesmente uma sensação de menos esforço. Não precisa buscar se estiver acontecendo, só percebe se não estiver, também está tudo certo. Porque o corpo aprende no ritmo dele. E enquanto você fica aqui, algo importante vai se organizando sem você precisar pensar. O sistema começa a diferenciar o que é ameaça do que não é. E quando isso começa a acontecer, mesmo devagar, o corpo já não reage igual. E você começa a perceber que pode permanecer sem se fechar. Pode receber sem entrar em alerta. Pode viver sem se proteger o tempo todo. Não é algo que você força, é algo que o corpo aprende. E talvez agora, mesmo que de leve, já exista um pouco mais de espaço aí dentro. E isso já é o começo. Da próxima vez que algo bom aparecer, o seu sistema vai lembrar, mesmo que só um pouco, que não precisa reagir como antes. E quanto mais você repete isso, mais natural fica, sem esforço, sem pressão, só acontecendo. Algo começa a mudar, mesmo que você não saiba explicar como. O seu corpo começa a reconhecer que não precisa reagir como antes. E talvez você perceba um pequeno espaço surgindo dentro de você. Onde antes tinha tensão, agora começa a ter presença. A regeneração não faz barulho, mas o corpo sente quando ela começa. E ela começa assim, de forma silenciosa, constante e segura. Talvez o seu peito já esteja um pouco menos contraído, ou sua respiração um pouco mais livre. E mesmo que seja sutil, isso já é o sistema se reorganizando.
O corpo aprende quando não está sendo pressionado. E agora ele não precisa se defender como antes. Algo dentro de você começa a entender: eu posso permanecer aqui. Eu não preciso me fechar agora. E quando essa percepção aparece, mesmo que de leve, a regeneração já começou. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. E quanto mais você permanece nesse estado, mais o seu sistema reconhece isso é seguro. Isso pode ficar. E aos poucos, o que antes ativava começa a não ter o mesmo efeito. E o corpo vai lembrando sem esforço, sem pressa, como é viver sem se proteger o tempo todo. E isso cresce silenciosamente dentro de você. Porque a regeneração não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. E agora ela já começou. Talvez você comece a notar o ar entrar um pouco mais leve e sair um pouco mais longo. E enquanto isso acontece, o seu corpo vai entendendo uma coisa simples: não tem nada para resolver agora. Não tem nada para corrigir agora. Você pode só permanecer. E quando o corpo percebe isso, mesmo por alguns segundos, algo começa a desacelerar por dentro. Talvez bem sutil, mas já começa. E quanto menos você tenta forçar, mais o corpo aprende. Porque o corpo não precisa de pressão, ele precisa de segurança. E segurança não vem de controle, vem de permissão. Agora observa isso sem pressa. Talvez o seu peito comece a soltar um pouco, ou a respiração fique um pouco mais espaçada, ou simplesmente uma sensação de menos esforço. Não precisa buscar se estiver acontecendo, só percebe se não estiver, também está tudo certo. Porque o corpo aprende no ritmo dele. E enquanto você fica aqui, algo importante vai se organizando sem você precisar pensar. O sistema começa a diferenciar o que é ameaça do que não é. E quando isso começa a acontecer, mesmo devagar, o corpo já não reage igual. E você começa a perceber que pode permanecer sem se fechar. Pode receber sem entrar em alerta. Pode viver sem se proteger o tempo todo. Não é algo que você força, é algo que o corpo aprende. E talvez agora, mesmo que de leve, já exista um pouco mais de espaço aí dentro. E isso já é o começo. Da próxima vez que algo bom aparecer,
o seu sistema vai lembrar, mesmo que só um pouco, que não precisa reagir como antes. E quanto mais você repete isso, mais natural fica, sem esforço, sem pressão, só acontecendo. Algo começa a mudar, mesmo que você não saiba explicar como. O seu corpo começa a reconhecer que não precisa reagir como antes. E talvez você perceba um pequeno espaço surgindo dentro de você. Onde antes tinha tensão, agora começa a ter presença. A regeneração não faz barulho, mas o corpo sente quando ela começa. E ela começa assim, de forma silenciosa, constante e segura. Talvez o seu peito já esteja um pouco menos contraído, ou sua respiração um pouco mais livre. E mesmo que seja sutil, isso já é o sistema se reorganizando. O corpo aprende quando não está sendo pressionado. E agora ele não precisa se defender como antes. Algo dentro de você começa a entender: eu posso permanecer aqui. Eu não preciso me fechar agora. E quando essa percepção aparece, mesmo que de leve, a regeneração já começou. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. E quanto mais você permanece nesse estado, mais o seu sistema reconhece isso é seguro. Isso pode ficar. E aos poucos, o que antes ativava começa a não ter o mesmo efeito. E o corpo vai lembrando sem esforço, sem pressa, como é viver sem se proteger o tempo todo. E isso cresce silenciosamente dentro de você. Porque a regeneração não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. E agora ela já começou. Talvez você comece a notar o ar entrar um pouco mais leve e sair um pouco mais longo. E enquanto isso acontece, o seu corpo vai entendendo uma coisa simples. Não tem nada para resolver agora. Não tem nada para corrigir agora. Você pode só permanecer. E quando o corpo percebe isso, mesmo por alguns segundos, algo começa a desacelerar por dentro. Talvez bem sutil, mas já começa. E quanto menos você tenta forçar, mais o corpo aprende. Porque o corpo não precisa de pressão, ele precisa de segurança. E segurança não vem de controle, vem de permissão. Agora observa isso sem pressa. Talvez o seu peito comece a soltar um pouco, ou a respiração fique um pouco mais espaçada, ou simplesmente uma sensação de menos esforço. Não precisa buscar se estiver acontecendo, só percebe se não estiver, também está tudo certo.
porque o corpo aprende no ritmo dele. E enquanto você fica aqui, algo importante vai se organizando sem você precisar pensar. O sistema começa a diferenciar o que é ameaça do que não é. E quando isso começa a acontecer, mesmo devagar, o corpo já não reage igual. E você começa a perceber que pode permanecer sem se fechar. Pode receber sem entrar em alerta. Pode viver sem se proteger o tempo todo. Não é algo que você força, é algo que o corpo aprende. E talvez agora, mesmo que de leve, já exista um pouco mais de espaço aí dentro. E isso já é o começo. Da próxima vez que algo bom aparecer, o seu sistema vai lembrar, mesmo que só um pouco, que não precisa reagir como antes. E quanto mais você repete isso, mais natural fica, sem esforço, sem pressão, só acontecendo. Algo começa a mudar, mesmo que você não saiba explicar como. O seu corpo começa a reconhecer que não precisa reagir como antes. E talvez você perceba um pequeno espaço surgindo dentro de você. Onde antes tinha tensão, agora começa a ter presença. A regeneração não faz barulho, mas o corpo sente quando ela começa. E ela começa assim, de forma silenciosa, constante e segura. Talvez o seu peito já esteja um pouco menos contraído, ou sua respiração um pouco mais livre. E mesmo que seja sutil, isso já é o sistema se reorganizando. O corpo aprende quando não está sendo pressionado. E agora ele não precisa se defender como antes. Algo dentro de você começa a entender: eu posso permanecer aqui. Eu não preciso me fechar agora. E quando essa percepção aparece, mesmo que de leve, a regeneração já começou. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. E quanto mais você permanece nesse estado, mais o seu sistema reconhece isso é seguro. Isso pode ficar. E aos poucos, o que antes ativava começa a não ter o mesmo efeito. E o corpo vai lembrando sem esforço, sem pressa, como é viver sem se proteger o tempo todo. E isso cresce silenciosamente dentro de você. Porque a regeneração não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. E agora ela já começou. Talvez você comece a notar o ar entrar um pouco mais leve e sair um pouco mais longo. E enquanto isso acontece, o seu corpo vai entendendo uma coisa simples: não tem nada para resolver agora.
Não tem nada para corrigir agora. Você pode só permanecer. E quando o corpo percebe isso, mesmo por alguns segundos, algo começa a desacelerar por dentro. Talvez bem sutil, mas já começa. E quanto menos você tenta forçar, mais o corpo aprende. Porque o corpo não precisa de pressão, ele precisa de segurança. E segurança não vem de controle, vem de permissão. Agora observa isso sem pressa. Talvez o seu peito comece a soltar um pouco, ou a respiração fique um pouco mais espaçada, ou simplesmente uma sensação de menos esforço. Não precisa buscar se estiver acontecendo, só percebe se não estiver, também está tudo certo. Porque o corpo aprende no ritmo dele. E enquanto você fica aqui, algo importante vai se organizando sem você precisar pensar. O sistema começa a diferenciar o que é ameaça do que não é. E quando isso começa a acontecer, mesmo devagar, o corpo já não reage igual. E você começa a perceber que pode permanecer sem se fechar. Pode receber sem entrar em alerta. Pode viver sem se proteger o tempo todo. Não é algo que você força, é algo que o corpo aprende. E talvez agora, mesmo que de leve, já exista um pouco mais de espaço aí dentro. E isso já é o começo. Da próxima vez que algo bom aparecer, o seu sistema vai lembrar, mesmo que só um pouco, que não precisa reagir como antes. E quanto mais você repete isso, mais natural fica, sem esforço, sem pressão, só acontecendo. Algo começa a mudar, mesmo que você não saiba explicar como. O seu corpo começa a reconhecer que não precisa reagir como antes. E talvez você perceba um pequeno espaço surgindo dentro de você. Onde antes tinha tensão, agora começa a ter presença. A regeneração não faz barulho, mas o corpo sente quando ela começa. E ela começa assim, de forma silenciosa, constante e segura. Talvez o seu peito já esteja um pouco menos contraído, ou sua respiração um pouco mais livre. E mesmo que seja sutil, isso já é o sistema se reorganizando. O corpo aprende quando não está sendo pressionado. E agora ele não precisa se defender como antes. Algo dentro de você começa a entender: eu posso permanecer aqui. Eu não preciso me fechar agora. E quando essa percepção aparece,
mesmo que de leve, a regeneração já começou, não porque você forçou, mas porque você permitiu. E quanto mais você permanece nesse estado, mais o seu sistema reconhece isso é seguro, isso pode ficar. E aos poucos, o que antes ativava começa a não ter o mesmo efeito. E o corpo vai lembrando sem esforço, sem pressa, como é viver sem se proteger o tempo todo. E isso cresce silenciosamente dentro de você. Porque a regeneração não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. E agora ela já começou. Talvez você comece a notar o ar entrar um pouco mais leve e sair um pouco mais longo. E enquanto isso acontece, o seu corpo vai entendendo uma coisa simples. Não tem nada para resolver agora. Não tem nada para corrigir agora. Você pode só permanecer. E quando o corpo percebe isso, mesmo por alguns segundos, algo começa a desacelerar por dentro. Talvez bem sutil, mas já começa. E quanto menos você tenta forçar, mais o corpo aprende. Porque o corpo não precisa de pressão, ele precisa de segurança. E segurança não vem de controle, vem de permissão. Agora observa isso sem pressa. Talvez o seu peito comece a soltar um pouco, ou a respiração fique um pouco mais espaçada, ou simplesmente uma sensação de menos esforço. Não precisa buscar se estiver acontecendo, só percebe se não estiver, também está tudo certo. Porque o corpo aprende no ritmo dele. E enquanto você fica aqui, algo importante vai se organizando sem você precisar pensar. O sistema começa a diferenciar o que é ameaça do que não é. E quando isso começa a acontecer, mesmo devagar, o corpo já não reage igual. E você começa a perceber que pode permanecer sem se fechar. Pode receber sem entrar em alerta. Pode viver sem se proteger o tempo todo. Não é algo que você força, é algo que o corpo aprende. E talvez agora, mesmo que de leve, já exista um pouco mais de espaço aí dentro. E isso já é o começo. Da próxima vez que algo bom aparecer, o seu sistema vai lembrar, mesmo que só um pouco, que não precisa reagir como antes. E quanto mais você repete isso, mais natural fica, sem esforço, sem pressão, só acontecendo. Algo começa a mudar, mesmo que você não saiba explicar como.
O seu corpo começa a reconhecer que não precisa reagir como antes. E talvez você perceba um pequeno espaço surgindo dentro de você. Onde antes tinha tensão, agora começa a ter presença. A regeneração não faz barulho, mas o corpo sente quando ela começa. E ela começa assim, de forma silenciosa, constante e segura. Talvez o seu peito já esteja um pouco menos contraído, ou sua respiração um pouco mais livre. E mesmo que seja sutil, isso já é o sistema se reorganizando. O corpo aprende quando não está sendo pressionado. E agora ele não precisa se defender como antes. Algo dentro de você começa a entender: eu posso permanecer aqui. Eu não preciso me fechar agora. E quando essa percepção aparece, mesmo que de leve, a regeneração já começou. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. E quanto mais você permanece nesse estado, mais o seu sistema reconhece isso é seguro. Isso pode ficar. E aos poucos, o que antes ativava começa a não ter o mesmo efeito. E o corpo vai lembrando sem esforço, sem pressa, como é viver sem se proteger o tempo todo. E isso cresce silenciosamente dentro de você. Porque a regeneração não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. E agora ela já começou. Talvez você comece a notar o ar entrar um pouco mais leve e sair um pouco mais longo. E enquanto isso acontece, o seu corpo vai entendendo uma coisa simples. Não tem nada para resolver agora. Não tem nada para corrigir agora. Você pode só permanecer. E quando o corpo percebe isso, mesmo por alguns segundos, algo começa a desacelerar por dentro. Talvez bem sutil, mas já começa. E quanto menos você tenta forçar, mais o corpo aprende. Porque o corpo não precisa de pressão, ele precisa de segurança. E segurança não vem de controle, vem de permissão. Agora observa isso sem pressa. Talvez o seu peito comece a soltar um pouco, ou a respiração fique um pouco mais espaçada, ou simplesmente uma sensação de menos esforço. Não precisa buscar se estiver acontecendo, só percebe se não estiver, também está tudo certo. Porque o corpo aprende no ritmo dele. E enquanto você fica aqui, algo importante vai se organizando sem você precisar pensar. O sistema começa a diferenciar o que é ameaça do que não é.
E quando isso começa a acontecer, mesmo devagar, o corpo já não reage igual. E você começa a perceber que pode permanecer sem se fechar. Pode receber sem entrar em alerta. Pode viver sem se proteger o tempo todo. Não é algo que você força, é algo que o corpo aprende. E talvez agora, mesmo que de leve, já exista um pouco mais de espaço aí dentro. E isso já é o começo. Da próxima vez que algo bom aparecer, o seu sistema vai lembrar, mesmo que só um pouco, que não precisa reagir como antes. E quanto mais você repete isso, mais natural fica, sem esforço, sem pressão, só acontecendo. Algo começa a mudar, mesmo que você não saiba explicar como. O seu corpo começa a reconhecer que não precisa reagir como antes. E talvez você perceba um pequeno espaço surgindo dentro de você. Onde antes tinha tensão, agora começa a ter presença. A regeneração não faz barulho, mas o corpo sente quando ela começa. E ela começa assim, de forma silenciosa, constante e segura. Talvez o seu peito já esteja um pouco menos contraído, ou sua respiração um pouco mais livre. E mesmo que seja sutil, isso já é o sistema se reorganizando. O corpo aprende quando não está sendo pressionado. E agora ele não precisa se defender como antes. Algo dentro de você começa a entender. Eu posso permanecer aqui. Eu não preciso me fechar agora. E quando essa percepção aparece, mesmo que de leve, a regeneração já começou. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. E quanto mais você permanece nesse estado, mais o seu sistema reconhece isso é seguro. Isso pode ficar. E aos poucos, o que antes ativava começa a não ter o mesmo efeito. E o corpo vai lembrando sem esforço, sem pressa, como é viver sem se proteger o tempo todo. E isso cresce silenciosamente dentro de você. Porque a regeneração não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. E agora ela já começou. Talvez você comece a notar o ar entrar um pouco mais leve e sair um pouco mais longo. E enquanto isso acontece, o seu corpo vai entendendo uma coisa simples. Não tem nada para resolver agora. Não tem nada para corrigir agora. Você pode só permanecer. E quando o corpo percebe isso, mesmo por alguns segundos, algo começa a desacelerar por dentro. Talvez bem sutil, mas já começa.
E quanto menos você tenta forçar, mais o corpo aprende. Porque o corpo não precisa de pressão, ele precisa de segurança. E segurança não vem de controle, vem de permissão. Agora observa isso sem pressa. Talvez o seu peito comece a soltar um pouco, ou a respiração fique um pouco mais espaçada, ou simplesmente uma sensação de menos esforço. Não precisa buscar se estiver acontecendo, só percebe se não estiver, também está tudo certo. Porque o corpo aprende no ritmo dele. E enquanto você fica aqui, algo importante vai se organizando sem você precisar pensar. O sistema começa a diferenciar o que é ameaça do que não é. E quando isso começa a acontecer, mesmo devagar, o corpo já não reage igual. E você começa a perceber que pode permanecer sem se fechar. Pode receber sem entrar em alerta. Pode viver sem se proteger o tempo todo. Não é algo que você força, é algo que o corpo aprende. E talvez agora, mesmo que de leve, já exista um pouco mais de espaço aí dentro. E isso já é o começo. Da próxima vez que algo bom aparecer, o seu sistema vai lembrar, mesmo que só um pouco, que não precisa reagir como antes. E quanto mais você repete isso, mais natural fica, sem esforço, sem pressão, só acontecendo. Algo começa a mudar, mesmo que você não saiba explicar como. O seu corpo começa a reconhecer que não precisa reagir como antes. E talvez você perceba um pequeno espaço surgindo dentro de você. Onde antes tinha tensão, agora começa a ter presença. A regeneração não faz barulho, mas o corpo sente quando ela começa. E ela começa assim, de forma silenciosa, constante e segura,